Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao nosso último culto de oração do ano. E somos todos sobreviventes. Sobreviventes de um tempo atípico, de um tempo estranho, de um tempo de muitas perdas, de um tempo de muitas agonias familiares e ausências. Essa pandemia que tem causado transtorno no mundo inteiro. E o fato de estarmos aqui hoje é motivo de ação de graças, porque somos verdadeiramente sobreviventes. Que o Deus de toda graça, o Deus do impossível, continue sustentando as nossas mãos, para que possamos seguir em frente no novo ano, sustentados por aquele que tem cuidado de nós, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir um texto bastante conhecido da palavra, que fala da cura do servo de um centurião, Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. Ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque estamos aqui, apesar de nós, apesar das nossas posturas incrédulas. Apesar de tudo, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. E eu te peço hoje, de um modo muito especial, que o Senhor faça com que esta palavra, Senhor, ela gere vida em nossos corações, e que nenhum de nós, depois de ouvi-la, permaneça do mesmo jeito, mas que sejamos tocados na profundidade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, já falamos sobre este assunto inúmeras vezes, mas nesse final de tempo, de ano, nesse último culto de oração pelas causas impossíveis, eu não pude pensar noutra palavra que não esta. E eu queria estimulá-los a procurar, a buscar, compreender a autoridade de Jesus, pois Ele é o Senhor e Cristo. Nenhum de nós é digno que o Senhor entre em nossa casa, mas com uma palavra o Senhor pode mudar todas as realidades que dizem respeito a nós. Em todo o capítulo 7 de Lucas, nós encontramos Jesus ministrando sua autoridade compassiva sobre os muitos aflitos e abatidos de espírito de todo tipo que o procuravam. Ele aqui se depara com a agonia de um centurião por causa do seu servo à beira da morte,
com uma viúva que acabara de perder seu único filho, com um profeta perplexo, cheio de dúvidas e com uma pecadora arrependida. Mas eu queria chamar a atenção da primeira situação. Todos estavam carecendo desesperadamente da compaixão de Jesus e Ele socorreu a todos. E eu repito, eu queria chamar a atenção de vocês para o primeiro caso e nos atermos no relato do capítulo, o caso do oficial romano cuja fé causa admiração no mestre. Alguém definiu a compaixão como a dor do outro em meu coração. Nós estamos nesses dias testemunhando o que está acontecendo na Bahia, limite com Minas Gerais, parte de Minas Gerais e muitos outros lugares no Brasil, com enchentes tremendas, pessoas já necessitadas, perdendo o pouco que têm, alguns perderam a própria vida. E a gente tem visto campanhas, o povo brasileiro é um povo solidário, apesar dos políticos, e o povo brasileiro tem se mobilizado, mesmo aqueles que têm tão pouco, para acudir aqueles necessitados. Então é sentir a dor do outro em seus corações. Enquanto a justiça ela busca os méritos, a compaixão considera e enxerga apenas a necessidade. Conta-se que Jesus admirou-se poucas vezes em Cafarnaum com a fé desse gentio, em Nazaré com a incredulidade dos judeus, com a fé da mulher gentia cuja filha estava endemoniada. Note que tanto no caso do servo do centurião, quanto da mulher de Ciro Fenícia, ele curou à distância, mandou com uma palavra, e os desígnios dele foram estabelecidos. Nunca se fez tão necessário compreender a autoridade do Cristo vivo. Jesus de Nazaré detém uma autoridade que nenhum outro detém. Deus o fez Senhor e Cristo. Para que tenhamos vitória sobre as assolações que nos abatem, precisamos compreender pela fé o tamanho da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. E eu queria fazer um parêntese para chamar a atenção de muitos, que muitos no nosso meio, muitos líderes em nosso meio, têm trazido no meio dessas tragédias, dessas perdas, desses acidentes, palavras tão duras. E eu fico pensando o que é que o Senhor pensaria a respeito daqueles que se dizem líderes eclesiásticos, trazendo palavras tão pesadas, tão duras, para explicar, entre aspas, determinadas tragédias. É preciso sentir a dor do outro no nosso coração, antes que essa mesma dor nos abata. Parece que a dor que dói mais pesadamente é aquela que dói na nossa carne. Eu queria dizer a você que tem tido palavras tão duras, palavras tão áridas, tão desprovidas de misericórdia. Cuidado, cuidado, cuidado. E aí a gente para pensar. Através de Jesus, restauramos a conexão com Deus e com o nosso próximo, nos tornando canais de cura, de salvação, de libertação, de renovo. O mundo está precisando de Jesus. Nós não estamos precisando de políticos, esse A, B ou C. Nós não estamos precisando de lideranças nécias. Estamos precisando de Jesus, o Cristo de Deus. Confiemos no poder e na autoridade do Cristo e não nos deixemos assombrar pelas lutas e inimigos que nos assolam. Eu tenho clamado muito pela igreja em toda a face da terra, especialmente por nossa pequena comunidade, para que haja discernimento da nossa parte. Não se deixe impressionar com palavras vazias. Confiemos no poder do Cristo.
E eu queria convidar você agora para olharmos juntos o texto e conhecer os elementos da fé daquele centurião, mesmo sendo gentio, mesmo não fazendo parte do povo da aliança, mesmo considerado inimigo dos judeus, historicamente. Primeiro, a profunda humildade desse homem. Esse homem era comandante romano de uma centúria, ou seja, 100 soldados, era um gentio, um pagão, soldado treinado para ser autossuficiente, mas ainda assim dirige-se a um pobre rabino e busca sua ajuda. O homem para quem o Senhor olha é o abatido e contrito de espírito e que treme da sua palavra. Esse acha o favor de Deus. A humildade é o atributo que mais toca o coração do Pai, porque através deste atributo o homem proclama a sua profunda dependência do Senhor. E aquele centurião romano, ele teve sensibilidade para perceber o tamanho da autoridade de Jesus e o procura pedindo ajuda. A segunda característica é a profunda confiança nessa autoridade do Cristo sobre todas as forças invisíveis que flagelam a humanidade. Note bem, para que uma ordem dada por uma figura de autoridade humana seja cumprida, essa autoridade não precisa estar presente, necessariamente. Aquele centurião, embora gentil, compreendeu que Jesus era infinitamente superior a todas as criaturas. Ele poderia, com a maior facilidade, ordenar e realizar milagres à distância. Agora, uma pergunta inevitável: se aquele gentio, sem qualquer conhecimento da palavra de Deus, pôde discernir isso, por que então nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador não conseguimos? Se nós somos instruídos que se a nossa fé for minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens a montes que obstaculam as nossas vitórias. A terceira característica é o bom testemunho desse homem. Até os próprios judeus, que eram historicamente inimigos dos pagãos, davam testemunho acerca desse. Vivemos em um tempo em que nem os próprios familiares, presta atenção nisso aqui, nem os próprios familiares conseguem dar bom testemunho uns dos outros. Misericórdia. Eu me lembrei agora de um episódio acontecido há muitos anos atrás, quando uma certa pessoa foi arguída pelo conselho de certa igreja para disputar o presbiterato. Essa pessoa, um dos presbíteros, que tinha uma visão espiritual maior, ele pediu que a esposa viesse àquele conselho. E a esposa foi chamada, antes do marido, é claro. E aí, aquele presbítero perguntou à esposa daquele homem: se você estivesse em nosso lugar, você escolheria seu marido para ser um presbítero? E aquela mulher baixou a cabeça e começou a chorar. E ele disse: não precisa responder mais. E aquele candidato foi deixado de lado. Então, é preciso que o nosso testemunho seja reconhecido, principalmente dentro das nossas famílias. Testemunhar é mostrar as evidências. No caso dos que servem a Jesus, testemunhar é mostrar as evidências da verdadeira conversão, ou seja, frutos dignos de arrependimento. É no dia a dia, é na comunhão, é no andar lado a lado que nós percebemos isso. A palavra do Senhor diz: seja o outro que te louve, não a tua boca. E a quarta característica, a quarta e última característica daquele centurião, ele reconhece o senhorio absoluto do Cristo. Versículo 10, a parte B, ele diz: manda com uma palavra
e o meu rapaz será curado. Chegamos praticamente ao limiar do novo ano, chegamos ao último culto de oração pelas causas impossíveis, e mais do que em qualquer outra época, estamos todos necessitados de milagres. Cada um necessita de um milagre específico. Todos nós necessitamos. Mas nenhum de nós é digno que o Senhor entre em nossa casa. Nós somos pessoas de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas cremos que se o Senhor mandar com uma palavra, o nosso milagre acontecerá. Amém? As palavras desse centurião causam profunda admiração no mestre. Veja o que ele diz no versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É admirável a atitude desse homem, porque para os romanos apenas César era o Senhor. O resultado desta manifestação de fé na autoridade suprema de Jesus podemos conferir no versículo 9. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que ao voltar para casa, você encontre a manifestação visível do seu milagre. Que ao olhar-se no espelho, você possa ver a manifestação visível do seu milagre, porque muitas vezes o milagre que nós precisamos, precisa acontecer em nós. Nós precisamos deixar de ser religiosos de fachada e nos tornar servos do Altíssimo. Chega de envolvimento com as trevas, chega de compactuar, de cumplicidade com as obras das trevas. Chega de aplaudir aquilo que o mundo aplaude. Precisamos voltar para Jesus com toda a força do nosso coração, no nome de Jesus. O que esse episódio nos ensina hoje, nesse último culto de oração pelas causas impossíveis? Aliás, este culto deu origem a esta pequena comunidade. Foi orando pela causa impossível maior, que era a conversão do pastor Malta, que essa comunidade começou. E quantas situações impossíveis nós temos testemunhado ao longo desses anos. Quanta coisa o Senhor tem feito, quanta coisa o Senhor tem realizado em termos de milagres e sobrenatural de Deus na vida de muitos de vocês. Primeira coisa que a gente aprende aqui: se esse homem com tão pouca instrução espiritual possuía tamanha fé na autoridade de Jesus, a nossa fé não deveria ser infinitamente maior. Nós que dizemos que somos cristãos. Segundo lugar, toda a autoridade foi entregue a Jesus e Ele nos outorgou essa autoridade. Veja o que diz Lucas 10:19. Jesus diz aqui: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente, vos poderá causar dano. Amém? Em terceiro lugar, tem faltado em nós humildade para reconhecer que nada somos, profunda confiança na autoridade e senhorio de Jesus Cristo, e bom testemunho ao ponto dos próprios inimigos não terem do que nos acusar. E eu vou além. Tem faltado bom testemunho dentro dos lares. Que esposos deem bom testemunho das esposas e vice-versa, que pais deem bons testemunhos dos filhos, que filhos deem bons testemunhos dos pais, que vizinhos deem bons testemunhos a seu respeito. E por último, que hoje cada um de nós possa dizer: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e meu milagre acontecerá, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelas causas impossíveis que aqui estão.
que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, haja nessas situações segundo a sua santa, soberana e excelsa vontade, não a nossa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eis aqui, Senhor, as nossas impossibilidades, pessoalmente, como igreja, como nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Visita cada um de nós. Manda com uma palavra, Senhor. E o nosso milagre acontecerá. Que a Tua graça seja manifesta sobre nós. Que o Teu poder seja derramado e revelado em nome de Jesus. Visita meu filho Maneco, que está com Covid, sua esposa, sua casa. Visita meu marido, Senhor. Que o Senhor restaure as suas forças, o seu vigor. Que em nome de Jesus o Senhor dê ânimo ao seu servo, que ele volte a se alimentar direito, e o teu nome em todas as coisas seja glorificado. Te peço hoje, de modo especial, por todos os filhos biológicos e os filhos espirituais, que todos, Senhor, recebam da tua parte aquele milagre que precisam, Pai. Torna-os a todos invisíveis aos olhos do mal. Cerca-os com teus santos anjos, com alegres cantos de livramento, e que o teu nome na vida deles todos seja glorificado, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.